E a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa nos acompanhar na reflexão de Sua palavra e que esta palavra torne fruto em nossas ações diárias, por Jesus. Amém. Estimada congregação, o texto que usamos para a meditação é do Antigo Testamento, do qual trago o título Um chamado de consolo e ânimo do Pai. Amém. Podem sentar-se. Uma família comum, uma noite comum, chovendo lá fora, reuniram-se todos em casa, as crianças, e começaram a brincar. Em meio aos relâmpagos, trovões, as crianças também, com sua barulheira dentro de casa, pareciam não perceber. Quando de repente, um forte raio apaga com todas as luzes. E em seguida, aquele forte trovão tremeu toda a casa. As crianças, brincando de um lado para o outro, de repente não viram nada mais à frente. E aí, na escuridão, bate o terror, o pavor. Pai! E para acalmar aquelas crianças, o pai diz: não tenha medo, papai está aqui. Já experimentaram essa sensação? Eu já. E é maravilhoso, reconfortante, parece que as luzes se acendem. Quando em meio àquela escuridão e ao barulho do trovão muito forte, a gente ouve a voz: eu estou aqui, fica tranquilo, ouve a minha voz e vem. E a gente segue essa voz. Essas crianças éramos eu e meus irmãos, numa noite de chuva há muito tempo atrás. Ouvir a voz do Pai no momento de tempestades traz conforto e ânimo. O texto de Isaías, capítulo 43, faz parte da segunda parte deste grande livro, onde o profeta Isaías, no primeiro momento, fala de um juízo que recairia sobre o povo de Judá, que estariam sendo dispersos por conta do seu pecado. Mas a partir do capítulo 40, e neste momento bem especial, esse povo já em terra distante, no meio da Babilônia, proibido de adorar ao Deus verdadeiro, sendo muitas vezes coagido a prostrar-se diante de imagens da estátua do rei da Babilônia. Deus traz essa mensagem de consolo. Não temas, diz o Senhor, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. 3 jovens, quando foram coagidos a terem que se colocar de joelhos diante de uma grande estátua, guardaram essa palavra no seu coração. E mesmo diante da ameaça, se vocês não se curvarem, serão lançados na fornalha ardente. Eles disseram: não podemos, estamos impedidos, porque existe um Deus verdadeiro, muito maior do que essa estátua. Ele é o nosso Deus. E aqueles jovens, sendo desafiados, foram lançados de fato dentro de uma fornalha. Vocês conhecem muito bem a história do grande milagre com Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 amigos que, guardando essa palavra, tu és meu, eu te conheço pelo teu nome, eu te remi. Foram salvos, guardados por Deus com o seu anjo dentro daquela fornalha ardente. E aquele evento que seria para a vergonha daqueles jovens serviu para a glória do Deus verdadeiro.
aqueles jovens foram trazidos para fora e o próprio rei, com toda a sua arrogância, disse: agora reconheço que o Deus verdadeiro, Deus vivo, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse Deus que não abandona os seus filhos, mesmo nas horas mais difíceis. Eles guardaram esse texto que havia sido escrito pelo profeta Isaías: Deus conhece os seus. Diz o Senhor: não tenha medo, porque eu te remi. Esse texto ele é colocado na linguagem, texto eu te remi, é passado, como se a remissão já tivesse acontecido. Mas na verdade ela veio a se concretizar aos olhos dos homens 700 anos depois. Por que será que Deus usa essa linguagem de algo passado, uma coisa que ainda não havia se concretizado? É que para nós, muitas vezes o tempo passa e achamos demasiado longo o tempo de Deus. Mas para Deus, quando Ele abre a sua boca e anuncia a sua palavra, isso já é fato concreto. Assim, quando Deus diz eu te remi, Ele já está na certeza de que Cristo viria ao mundo, seria anunciado, batizado, revelado, seria crucificado e cumpriria toda a sua vontade. Assim, não pelo cumprimento no tempo, mas pela segurança da palavra de Deus, nós podemos ficar tranquilos. E essa mensagem é para nós: eu te remi. Mas também é real, e foi real para Adão, Eva, seus filhos e todos aqueles que viveram e que descansaram antes do nascimento virginal de Cristo Jesus, porque confiaram na promessa, na palavra do Pai. Eles viveram e morreram na segurança do cumprimento, porque Deus é fiel. Nele nós podemos ter segurança, nós podemos ter consolo e ficar animados diante de qualquer situação difícil que nos venha à frente. Novamente, nós chegamos ao texto do Evangelho, onde 700 anos depois dessa palavra do Senhor, de ânimo, de conforto ao seu povo, está João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E ali, batizando diversas pessoas, quando sendo usado por Deus, ele era a voz que chamava ao arrependimento. Sim, esse mesmo Deus que nos orienta quer fazer isso, advertindo a cada um de nós dos perigos que existem no mundo e dos perigos dos quais nós mesmos somos responsáveis. Quando nós damos ouvido à velha natureza em nós e deixamos de ouvir a voz do bom pastor, caminhamos por trilhas inseguras, trilhas que nos mostram e se revelam como caminhos de morte. Assim, João Batista veio trazer essa mensagem, essa palavra de reorientação, de conversão, de arrependimento para uma vida de segurança, uma vida de paz com Deus. Porque Deus ama todas as pessoas, essa mensagem de advertência vem para todas as pessoas. Não apenas para os pequeninos, para os pobres e frágeis, mas também para os grandes em nossa nação. João Batista pregou o arrependimento para Herodes, o governador da sua província. Só que, como nós, muitas vezes, Herodes não aceitou o que estava errado
e preferindo ouvir a sua voz interior, mandou calar na masmorra a voz do Pai, que veio através de João Batista para alertar-lhe dos perigos da sua conduta devassa, da sua violência pelo poder. Herodes, como muitas vezes pessoas como nós, optou por calar a voz de Deus ao invés de calar a si mesmo. A voz que veio para Herodes, veio para cada um de nós, é uma voz de conversão e uma voz que propõe uma nova vida. João Batista recebia nas águas muitos que se deixaram ouvir aquela voz e segui-la, e tiveram uma experiência de conversão, de nova vida com Deus. De repente, este que clamava, que anunciava a voz do deserto, recebe diante de si Cristo Jesus. E para seu espanto, ele que anunciava: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de repente veio entrando nas águas diante dele para que fosse batizado. Ele tinha necessidade de ser? Se o batismo era para pecadores, Jesus tinha necessidade de se colocar naquelas águas para batismo? Não. E João tinha plena certeza disso, ao dizer para ele: Senhor, mestre, eu é que preciso ser batizado por ti, não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, e tu vens a mim? Então Jesus disse: João, eu sei, tu sabes a verdade, mas deixa assim como está, pois importa a nós cumprirmos a vontade do Pai. Assim, se nem o Filho, sendo Deus, mas na sua condição de servo, abriu mão do santo batismo, serve talvez de alerta para nós pensarmos: quem de nós pode isentar-se dizendo: eu não preciso de batismo, ou esta ou aquela pessoa não precisa ser trazida ao santo batismo? Cristo Jesus assumiu na sua missão o batismo para que nós, todos os seres humanos, também sejamos recebidos em santo batismo. E ali, diante daquele ato simples, o Messias, Deus encarnado, é levado às águas e batizado. E ao sair, esse dia que celebramos o batismo de Cristo Jesus, no nosso calendário litúrgico, uma voz de novo se manifesta a todos que estavam ali presentes: este é meu Filho amado, que me dá muita alegria. Será que Jesus precisava ouvir essas palavras? Será que Jesus não tinha certeza de quem ele era? Alguns escritores chegaram a dizer isso, de que Jesus era um homem comum, e que somente depois que ele ouve aquela voz e o Espírito Santo se manifesta, é que ele passou a tomar consciência da sua missão. Eu, toda a Bíblia na sua extensão, discordam plenamente desta posição. Pois Cristo sempre soube da sua missão e da sua identidade. Mas então, para que serviu aquela voz? Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Aquela voz que se manifestou no momento do batismo de Jesus não foi para ele mesmo, mas para todos aqueles que estavam ali e puderam ver com os seus olhos Deus cumprindo no tempo a sua promessa. O Cordeiro de Deus, que havia sido anunciado e profetizado desde o Antigo Testamento, estava ali, cumprindo a vontade do Pai. Esse é o meu Filho amado, me dá muita alegria.
mas para dar a alegria a Deus, e a alegria que nos faz levantar a cada novo dia e agradecer ao Senhor pelo dom da vida e a salvação. Ele passou por muito sofrimento. E aquela voz do Pai também o acompanhou durante os 40 dias em que sofreu tentações do deserto. Saber quem somos, saber a quem pertencemos, nos dá ânimo, nos fortalece para enfrentarmos também as tentações deste mundo em que vivemos. Porque ao saber quem é, ao ter no seu ouvido aquela voz do Pai, que serve para nós de consolo e ânimo, Jesus demonstrou quando tentado, onde buscar socorro, auxílio, fortaleza para combater o inimigo. Na voz do Pai, que se revela pela Escritura, ele se levantou contra Satanás e com a sua palavra venceu aquele que o tentava. Assim também eu e você. No deserto da vida, quando às vezes somos tentados a duvidar quem somos, de onde vemos e o quanto valemos para este Deus, precisamos deixar a voz ouvir os nossos ouvidos. Não tenha medo. Eu te remi, eu paguei o preço necessário pela tua vida, diz Isaías. Eu dei a Etiópia, eu daria muito mais em resgate por ti. Tu és precioso aos meus olhos. Você já pensou que é tão importante assim? E sabendo que és tão importante para Deus, tens cuidado desse patrimônio? Tens cuidado da tua vida? Tens guardado segundo a vontade do Pai que te remiu, que te comprou por alto preço nas suas decisões, nos seus caminhos? Talvez seja o momento de repensarmos, seja o momento de refletirmos. Como temos conduzido a nossa vida? O apóstolo Paulo nos fala muito sobre isso no texto que nós ouvimos hoje, de Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Ele diz: porque foste comprado por alto preço, agora és de Cristo, o pecado já não domina a sua vida. No final do capítulo 5 ele diz assim: olha, onde o pecado era grande, a misericórdia e a bondade de Deus foram ainda maiores, cobrindo multidões de pecados. Para aquele homem que estava crucificado na cruz com Jesus, que ao final de sua vida, tudo o que fizer, olhou para Jesus e disse: tem misericórdia de mim, e lembra quando vier de teu reino. O que ele ouviu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não foi olhar a ficha dele, deixa eu ver como é que está o seu saldo, coisas boas que fez, coisas boas, coisas más que fez, vamos pensar. Não. Onde o pecado era grande, a graça de Deus foi maior ainda, cobrindo multidões de pecados. Aquele homem não tinha nada para apresentar a Deus, a não ser uma vida de criminalidade, de descrença. Mas ele, em seu último momento, olhou para aquele que é o autor e consumador da fé. Aquele por quem Deus exigiu o alto preço a fim do nosso resgate. Ele diz: tem misericórdia de mim? E o Mestre Jesus, o nosso Salvador, disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Assim como ele diz para mim e para você. Ele não espera que nós cheguemos com nossas agendas de boas ações que fizemos, mas que nós nos apresentemos diante dele como
pecadores e imperfeitos. Paulo diz: Cristo te aceita assim. E Ele mostra a você que se reconhece pecador e imperfeito, a sua graça e a sua bondade, perdoando os teus pecados. Opa! Então, quanto maior o meu pecado, maior a graça de Deus sobre mim, vou pecar mais. Paulo diz: você foi chamado para pertencer a Deus, e pela tua vida Deus pagou um alto preço. Mas não para que você saia jogando esse presente sem cuidado nenhum, como pérola aos corpos. Você foi batizado para pertencer a Deus. E assim como Cristo foi batizado e na sua morte ressuscitou para uma nova vida, também com Ele, ao sermos batizados, morremos para o pecado. Não pertenço mais ao diabo, nem a este mundo e a minha velha vontade. Muito embora tentem me seduzir, devo eu estar ciente de quem sou e para que estou aqui. Cristo me remiu, pagou por mim um alto preço, me valorizou para além das minhas expectativas, para que eu lhe pertença, para que eu viva submisso a Ele, com alegria e com gratidão, e o sirva com a minha vida, com o meu tempo, com os meus dons, com tudo aquilo que Ele me dá, e aonde quer que eu esteja, para que através de mim conheça Cristo. Estimado irmão, Jesus, o Senhor te chamou, te deu uma identidade maravilhosa. Esse Pai está sempre presente. Esse Pai que transforma situações muitas vezes em que as pessoas não têm expectativa. Esse Pai que muitas vezes vai para além daquilo que os nossos olhos podem esperar. Como certa vez, no livro de Missiologia, li uma história de um missionário que foi para a Índia. E lá numa comunidade começou a fazer o seu trabalho. Os seus apoiadores, um grupo de jovens, estavam trabalhando com ele. Durante alguns anos, em meio às muitas pregações, investidas daquele missionário, começaram a perceber que todo o empenho e esforço parecia não dar sentido, porque as pessoas daquela comunidade em torno continuavam com seus velhos hábitos, suas velhas religiosidades e crenças, e pareciam não dar atenção àquela pregação do missionário. Então, meio desanimados, eles chegaram para o missionário e disseram: olha, o senhor continua insistindo para as pessoas lerem a Bíblia, para que as pessoas participem, recebam os sacramentos, mas essa sua maneira de pregar parece que não está surtindo efeito. O senhor prega e as pessoas continuam iguais. Que tal o senhor criar uma nova estratégia, um modo mais persuasivo, pregar outros tipos de coisas para que as pessoas venham? E li naquele texto que o missionário olhou para um lado, um rio que cortava aquela comunidade, e disse: e aquela pedra está ali há quanto tempo? Uma rocha que tinha no meio do rio, que era cortada pelos dois lados, pelas águas. E aquele povo disse: essa rocha está aí desde antes de formarmos a nossa comunidade. Já deve ter mais de um século. E o missionário então disse: vão lá e quebrem aquela rocha. Os homens foram. Tiveram trabalho, uma rocha grande, não tinham muitas ferramentas. Bateram, até que por fim abriram a rocha ao meio. E no meio daquela rocha tinha uma ossada antiga, seca. E o missionário aproveitou para pregar. Ele disse: olha só, por mais de um século essa pedra esteve aqui na água, e a água batendo de todos os lados, em tempos de normalidade, em tempos de enchente, tempestade. Apesar de todo esse tempo, o seu interior continua seco. Assim
assim também cada um de nós. Se não houver a ação do Espírito Santo para quebrar o nosso coração de pedra, nós podemos continuar a ouvir pregações dia após dia, mas não vai haver conversão. É o Espírito Santo quem convence a cada um de nós do nosso pecado, e é também Ele quem nos dá a segurança de que esse perdão que Cristo conquistou na cruz é teu e é meu presente. Não é um pastor ou outro que vai fazer com que alguém seja convertido. Não é o poder na ênfase na pregação ou em milagres fantásticos que vão fazer com que alguém seja convertido, senão pelo poder e ação do Espírito Santo. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é ouvir o chamado do nosso Pai e sair e compartilhar essa boa notícia, não ficarmos calados, porque Ele trabalha, Ele age por meio da palavra. Nós temos que semear e continuar a espalhar essa semente da boa nova da salvação. Muito embora aos nossos olhos não percebamos muitas modificações, Deus, ao seu tempo e à sua maneira, vai agindo, quebrando as pedras dos corações, das convicções e do orgulho humano, promovendo transformações. Eu e vocês não somos em nada diferente daqueles que continuam relutando contra o Evangelho de Cristo. Se hoje aqui estamos, é a presença de Deus, é pela insistência de Deus, pelo constante cuidado e pela palavra desse Pai que nos ama e que comprou-nos por alto preço. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, se você se encontra desanimado, se você se encontra desconsolado, se você se encontra perturbado, ouça a voz do Pai. Ele fala através da sua palavra. Ele se mostra presente na sua vida através dos sacramentos. Ele te chama para cear à mesa com Ele e te acompanha em todos os dias da sua vida. Vocês, quanto mais idade têm, já experimentaram isso. Assim como o rei Davi, certamente passaram por situações onde diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo, porque tu estás. Esse é o teu Pai, esse é o nosso Pai, que anuncia a sua palavra, que permanece para sempre. Não tenha medo, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és eu, diz o Senhor. Amém. E a paz de nosso Deus, muito maior que a nossa limitada compreensão humana, guarde e preserve a nossa vida como filhos deste Pai eterno. Amém.